Olá pessoal, então a gente está no segundo bloco do nosso laboratório 5 de configuração de roteamento baseado em IPv6. Bom, enquanto eu converso com vocês, na última parte a gente tinha feito o roteamento estático, né, de todo o nosso ambiente. E a gente viu nas videoaulas anteriores que o roteamento estático é preferível ao roteamento dinâmico se ele estiver configurado. Então, antes de eu poder configurar o roteamento dinâmico com vocês, eu vou estar desfazendo as configurações que eu fiz, tá? Para não ter problema com o roteamento dinâmico que a gente vai fazer agora nessa segunda parte da videoaula, ok? Então, eu simplesmente estou colocando o no na frente do comando. Basta excluir a rota, eu não preciso mais informar próximo salto. Então, no R1 eu tenho que excluir a 2, a 3 e a 4, olha a tabela de rotas, e a longa distância E127. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso não é parte da configuração, tá, pessoal? Só estou desfazendo. Ó. Então, voltou para as redes diretamente conectadas só. Ótimo, é isso que eu quero. R1 está limpo. R2 eu vou excluir a rede 1 e a 4. Então vamos lá. No IPv6 route. Tira 1. Tira 4. Né? Pronto, não tenho mais rotas estáticas, é o que eu queria, salva, e vamos para o R3. Então vocês estão vendo, né, pessoal, dá para perceber que a questão do trabalhar com IPv6, eu considero que mais importante é você entender o fundamento, né, o ICMPv6, os novos tipos de endereços, os novos tipos de operação do Neighbor Discovery. Porque a operação em si ela não mudou muita coisa. E o que mudou não é tanto a sintaxe, é decorrente do fundamento. Então, por isso que, mais uma vez, eu recomendo que vocês estudem o meu livro de IPv6 para não ter dúvida em relação à parte conceitual. No IPv6 route 1, 2, 3, longa distância F. Prontinho, salvo. Então a gente resetou o cenário praticamente, tá? E agora a gente vai para a configuração do roteamento. E aqui a gente tem aí uma primeira mudança, né, de forma de configurar. A gente viu no laboratório 03 de roteamento dinâmico que para fazer o anúncio das redes que eu conheço para os meus vizinhos, porque o roteamento dinâmico funciona assim, eu não preciso adicionar quem eu não conheço, né? Porque eu vou aprender isso através dos meus vizinhos, mas eu preciso informar os meus vizinhos quem eu conheço para que eles possam adicionar as rotas. Da mesma forma, eu espero ser informado pelos meus vizinhos das máquinas que ele conhece, das redes, aliás, que ele conhece. Né? É uma troca justa entre eles. E na configuração do roteamento do IPv4, do RIP, do EIGRP, do ASPF, a gente fazia o anúncio das redes através de um comando network e a informação da rede dentro do modo de configuração de roteamento. E uma mudança que choca um pouco, talvez, as pessoas no primeiro momento, né, em relação ao IPv6, é que não existe mais esse anúncio através do comando network. Eu não preciso mais anunciar as redes. Por quê? Agora no IPv6 eu posso ter várias redes, vários endereços na mesma interface de rede. E quando eu tenho essa situação, fica mais difícil eu ficar anunciando todas essas redes. Então a estratégia que se usa agora é que ao invés de anunciar as redes com um comando network dentro do modo de configuração de roteamento, a gente ativa o anúncio dessas redes dentro do modo de configuração da interface de rede.
Então, a gente vai configurar, por exemplo, o RIP-NG, eu vou entrar nessa interface e permitir o anúncio das redes que estão configuradas nessa interface. O próprio sistema operacional iOS vai ler para mim quais são as redes que estão configuradas nessa interface e vai se encarregar de fazer o anúncio, tá? Então, essa é uma primeira diferença importante. E, na verdade, né, para quem já trabalha há um bom tempo aí com roteamento, mesmo no IPv4, isso não chega nem a ser uma grande novidade, né? Porque a gente já podia no IPv4 fazer o anúncio das redes através dessa forma, através das interfaces, né? A gente fazia isso lá no SPF v2, por exemplo. Mas muita gente preferia, e aí é uma questão de hábito, né, fazer o anúncio da rede, porque eu ia ter uma rede por subrede, enfim. Era indiferente fazer o anúncio pelo comando network ou pela interface. Só que agora no IPv6 a gente vai fazer isso pela interface, o que, na realidade, facilita o processo, porque evita de você errar o endereço da rede na hora de anunciar o prefixo. Tá? Então eu considero que é muito mais fácil, muito mais prático fazer isso. E a gente teve algumas outras mudanças estruturais, né? Porque agora os protocolos, o algoritmo deles, a lógica teve que mudar porque eles trabalham com um formato diferente de endereço. Né? O RIP na versão 1 fazia broadcast das tabelas de roteamento de 30 em 30 segundos. Na versão 2 ele usava um endereço de multicast para esse fim. E agora, que era o 224.0.0.9, se eu não estou enganado. E agora no IPv6, como não existe mais um endereço de broadcast, necessariamente todos os protocolos fazem os anúncios para os seus roteadores vizinhos através de um endereço de broadcast. Então, por exemplo, o FF02.2.9, né, o multicast do RIP-NG, se eu não estou enganado. Tá? O A, final A, FF02.2.A, é o do EIGRP, que era 10 no IPv4, e assim sucessivamente. O 5 e o 6, 224.005, 224.006 era do SPF, agora é FF02.2.5, 2.2.6. Né? Houve aí uma tentativa de manter os padrões. Mas isso é mais uma questão de implementação interna. Tá? Bom, e a gente vai ver durante a configuração que algumas coisas mudaram, né? O EIGRP tem que ser ativado antes de anunciar. Enfim, vamos fazer as configurações e aí eu vou comentando essas particularidades. Então a gente está com todos os endereços configurados, todas as rotas diretamente conectadas então foram adicionadas nos roteadores e a gente vai começar configurando o RIP-NG, que é o RIP Next Generation, que é o RIP para IPv6. Né? Então a gente entra aqui no nosso roteador. A primeira coisa que a gente tem que fazer para configurar roteamento estático em qualquer equipamento Cisco é ativar a IPv6 Unicast Routing, é ativar, permitir que ele faça roteamento IPv6. Se você configurar o roteamento e não ativar esse comando aqui, você vai ter problema, você tem que permitir que ele roteie. A tendência é que daqui para frente esse comando passe a ser autoconfigurado, né? Já venha lá pré-configurado. A tendência é que você não precise mais ficar ativando IPv6, é que ele já vem ativo por padrão. Mas fiquem atentos em relação a isso, né? Se a versão do iOS já está ativando por padrão IPv6 ou não. E como é que você sabe? Olha lá o show run, a running config, e procura por essa entrada, IPv6 Unicast Routing. Então, se tiver, você não precisa ativar. Se não houver essa entrada, você precisa ativar. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo, por padrão, é sempre ativar. Bom, para configurar o RIP, a gente digitava, então, router RIP. Né? Agora, ao invés de digitar router RIP, router EIGRP, router OSPF, a gente sempre vai começar por IPv6 router. Então, IPv6 router. E aí a gente tem as opções aqui. Então eu vou chamar o RIP. A primeira grande diferença do RIP é que não é só eu digitar o IPv6 router RIP. Agora o processo do RIP, que gerencia a comunicação do protocolo de roteamento dinâmico, ele é nominal, ele recebe um nome. Então você tem que atribuir um nome para ele. Tá? Você pode ter vários processos, então você atribui um nome. Eu vou chamar de nome, que eu estou seguindo, então, que eu estou usando lá no livro com vocês. Okay? Então ele entrou em modo de configuração de roteador, ó,
E agora, outra grande diferença é que eu não vou mais anunciar as redes pelo comando network. Tá? Eu não vou estar usando, ó, não tem esse comando, eu não vou usar network. Então eu vou sair do modo de configuração, então eu criei um processo chamado nome. E vou entrar nas interfaces onde existem redes que eu quero anunciar. Então o R1 tem redes que eu quero anunciar aonde? Na interface F00 e na interface serial. Então, muito bem. Então vamos lá. Então essa aí é a diferença mais marcante, tá? Isso vai ser a mesma coisa para todos os protocolos de roteamento dinâmico. Entro na interface F00 e eu vou falar para ela que ela vai anunciar para mim todas as redes que ele conhece para os seus vizinhos HIP, e eu tenho que fazer referência ao nome do processo que eu utilizei lá atrás. Tem que ser o mesmo nome, senão vai dar problema. Tá? Então o comando é muito simples. Ó. Então mais fácil do que digitar network e a rede é você digitar IPv6 HIP, o nome do processo enable. Tá feito. Então repare, não existe o risco de eu errar a rede, por isso que eu acho que é muito mais fácil. Agora eu vou para a interface serial, IPv6 RIP, nome, enable. Tá feito. RIP está configurado. Muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais simples, muito menos suscetível a erros. A gente tinha o Show IP Protocols para visualizar quais protocolos de roteamento estavam em execução. Agora a gente tem o Show IPv6 Protocols. Então não mudou nada. Tá? Eu vou ativar o RIP em todos os roteadores e aí a gente vai ver essas vizinhanças começando a se formar e as tabelas de roteamento começando a aprender as rotas. Por enquanto ela não aprendeu nada porque eu não tenho vizinho RIP. Tá? Então eu tenho por enquanto só o RIP ativo anunciando redes nessas interfaces aqui. Tá feito. Olha que simples, olha que fácil. Vamos para o R2. Então agora, ao invés de eu ficar olhando rede, né, que nem maluco, fica muito mais fácil eu olhar as interfaces, serial 030, serial 031, F01, F00 e ativar o RIP em todas essas interfaces. Então vamos lá. Enable, conft, IPv6, router RIP, nome. Opa, desculpa, olha lá, faltou ativar o permitir, routing, permitir o roteamento IPv6. Olha o que eu tinha falado para você, se você não ativar, você recebe um problema na hora de subir o roteamento dinâmico IPv6. Então, permitir o roteamento IPv6, IPv6, router RIP, nome, criei o processo, saí do processo, então vou simplesmente ativar o RIP em todas as minhas interfaces. IPv6, RIP nome, enable, int F01, IPv6, RIP nome, enable. Olha que rápido, pessoal. Olha que prático que ficou isso. Ficou até gostoso de fazer, né? Pronto. Tá feito. Sem muitas dificuldades, a gente ativou o RIP entre esses dois roteadores. Vamos olhar protocolos ativos, RIP nessas interfaces, ok? Show IPv6 route. Olha lá, ele já aprendeu a rede 1 que está do lado, deixa eu diminuir um pouco. Ó. Então, como eu já subi o RIP nesses dois roteadores, já existe uma vizinhança entre eles. E o R1 já está anunciando a rede 1 para o R2. E o R2 aprendeu a rede 1, FD00, 2.0, 2.0, 2.1. Né? Olha lá, a distância administrativa do RIP se mantém a mesma. Tá? Se mantém a mesma distância administrativa. E o interessante é observar essa informação aqui. Ó. Ele conhece essa rede não através do IP que a gente atribuiu na interface, mas do endereço link local. É por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, esse é um dos motivos, desativar isso. É impossível desativar isso no SO. Porque para fins administrativos, para fins de controle, o endereço que os protocolos, para todo processo automático, né, mesmo DHCP, comunicação interna e tudo mais, as máquinas, os serviços, os vizinhos se conversam através de endereços link local.
tá? Então, a gente vai finalizar o serviço subindo o RIP no R3. Eu só tenho a interface F00 e a serial. Então, olha lá. Fácil e rápido, né? Ativo o roteamento IPv6. Ativo um processo RIP. Entro nas interfaces IPv6, RIP nome, enable, IPv6, RIP nome do processo, enable, tá feito. Vamos ver se está tudo certinho. Certinho. RIP nessas interfaces. Olha lá. Ele conhece a rede 1, a rede 2, a rede 3, a rede F de longa distância. Então, todas aquelas redes que a gente havia adicionado manualmente, ele já adicionou automaticamente através da comunicação do protocolo de roteamento dinâmico, do RIP nesse caso. Ping funcionou, tá? Então, tá tudo funcionando. Fazer um ping dessa rede para essa, sucesso, tá? Vamos mostrar a animação, só para não ficar dúvida. Olha lá, então vocês viram que o roteamento IPv6 na realidade ficou muito mais fácil, né, pessoal? O risco de erro está muito menor, ficou muito mais fácil. Prontinho. Comunicou. É exatamente o que a gente queria. Muito bem. Como a distância administrativa do RIP é 120, né, independente de ser IPv4 e IPv6, essas distâncias se mantêm, o SPF 110 aí já é IP90, então eu não vou desfazer a configuração de RIP que eu fiz, eu vou fazer o ASPF agora, porque a gente já viu na videoaula de roteamento dinâmico que quando eu configurar o ASPF, por a rota, uma vez que a rota OSPF vai ter uma distância administrativa menor, ela vai ser preferível. Então, a rota que vai ser instalada na tabela de roteamento nossa vai ser a OSPF e vai substituir a nossa rota 20, a nossa rota RIP 120, tá? Então, a gente vai passar a ter as rotas OSPF 110 aqui. Então, vamos lá, vamos fazer a configuração do OSPF. Mesma coisa, a gente anuncia redes pelas interfaces, tá? E agora no OSPF fica ainda muito mais fácil, porque você não precisa mais ficar informando o wildcard mask, tá? Porque você vai anunciar pelas interfaces. O conceito de área se mantém, então vamos ver como é que vocês vão fazer essa configuração. Não preciso mais ativar o roteamento com esse comando, IPv6 unicast route, porque eu já ativei antes de configurar o RIP. Mas se fosse uma primeira configuração, precisaria. Então a gente vai subir um OSPF com um número de processo, exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes. Olha a diferença agora, né? No IPv4, a gente não precisava explicitamente configurar um identificador de router ID, porque ele já buscava o IP de algum IPv4 que já havia configurado nas interfaces, né? Ele dava preferência para a interface de loopback, depois IPs mais altos nas interfaces físicas e tudo mais. Agora, quando a gente fala de IPv6, pode acontecer, e a tendência é mais adiante, né? A gente tem ambientes puramente IPv6 em que eu não vou ter configurado nenhum IPv4 no meu roteador. Tá? E apesar de a gente estar falando de roteamento para IPv6, o Router ID no OSPF v3, que é a nova versão do OSPF para IPv6, no IPv4 era o OSPF v2, agora é o OSPF v3. O Router ID, que é o identificador de roteador, continua sendo um número de 32 bits escrito no formato de um IPv4. Então, se você quer atribuir um Router ID 1 para o roteador 1.2, para o 2.3, para o 3, você vai colocar 0001, tá? Ou 1.1.1.1.1. E não é porque o IPv6 tem 128 bits e outro formato que isso mudou.
Então, se eu não tiver um endereço IPv4 configurado no meu dispositivo, não tem como ele buscar um endereço nesse formato. Então, a gente recomenda, e é importante que vocês tenham em mente, que o SPF v3 no IPv6, você sempre, no modo de configuração de roteamento SPF, deve explicitamente sempre informar um router ID no formato de um endereço IPv4. Isso daqui não tem nada a ver com IPv4, não é um IPv4. É um número identificador de roteador que tem o mesmo formato de escrita de um IPv4, só isso. Então eu estou utilizando nos laboratórios 1.1.1.1 para o router 1, 2.2.2.2 para o router 2, 3.3.3.3 para o router 3. Pronto, isso é obrigatório na SPF v3, tá? Senão vai dar problema. Ele não funciona. Ok, então subiu o processo, não basta subir o processo, tem que configurar um router ID. E agora a gente vai entrar nas interfaces e permitir o anúncio das redes. A diferença então é que agora a gente tem que informar aqui o número de processo e vem a informação de área na sequência. Vou usar tudo área 0. Pronto, está feito para a interface F00. Vamos para S030, mesma coisa. Olha como ficou mais fácil, pessoal, mais rápido, tá? Router 1, tá pronto. Show IPv6 Protocols. Agora eu tenho também o SPF na área 0, essas duas interfaces. Ok? Muito bem. Aqui são 4 interfaces para eu anunciar no R2. Então eu vou fazer um pouco mais rápido também, para a gente ganhar um pouco de tempo. Então vamos lá. Não preciso ativar o Unicast Routing, porque eu já ativei. SPF 110. Opa, desculpa, faltou o router. SPF 110. Router ID 2222. Saio da configuração de roteamento. Interface F00. IPv6, SPF 110, área 0. Interface F01. IPv6, SPF 110. Opa, 110. Pronto, área 0. Deixa eu desfazer. Sem querer eu configurei essa interface num outro processo SPF. Pronto, eu desfiz o erro que eu havia cometido. E aqui eu já consertei. Tá? Interface S030, IPv6, SPF 110 na área 0. Interface S031, IPv6, SPF 110. Já formou adjacência, área 0. Cortou o meu comando, mas eu consegui digitar normalmente aqui, ó. Tá feito. Então, só para lembrar, pessoal, isso daqui foi um erro, ó. A área 110 eu coloquei a área 100 por engano. Aí depois eu coloquei a área 110 para corrigir e desfiz a configuração na área 100, para não ficar nenhuma configuração errada, tá? Deixa eu ver se não tem nada errado aqui. Ok, olha lá. Então agora as configurações do roteamento no IPv6 não vão mais ficar no modo de configuração de roteamento só. Parte vão ficar lá e parte vão ficar na própria interface. Então vocês têm que estar atento com isso, tá? Isso daqui é cobrado no novo exame CCNA, inclusive, no 200.120. Olha lá, ó. IPv6, RIP ou SPF. Tem gente que não gosta dessa abordagem de visualização, tem gente que acha que fragmentou, tem gente que gosta, né? O fato é que a configuração em si ficou mais fácil, tá? A configuração em si ficou mais fácil. Muito bem. Show IPv6 Protocols. Olha lá, tem o processo SPF. Show. Ele criou um processo SPF senha quando eu coloquei a interface lá. Vamos corrigir? Então vamos lá. No IPv6 router SPF 100. Vamos ver se funcionou. Show IPv6 Protocols. Prontinho. Agora eu corrigi o erro que eu havia cometido. Sempre o no na frente do comando desfaz algum erro que vocês eventualmente cometam, tá? Muito bem.
Show IPv6, OSPF. Aí a gente tem as mesmas opções de saída que a gente já tinha, ó, neighbor. Então, o R2 é vizinho do roteador 1.1.1.1. Lembrando, isso não é um IPv4. Isso é o endereço, isso é o número identificador do R1. Tá? Tem o database. A diferença é que agora o SPF v3 para IPv6 ele funciona por enlace, não mais por subrede, né? Eu posso ter várias subredes no mesmo contexto, do mesmo enlace, por conta disso. E vamos olhar a tabela de rotas. Olha lá, já aprendemos uma rota OSPF, sempre o próximo salto, FE 80, distância administrativa, se mantém 110. E vamos para o R3. Então reparem que, à medida que eu estou configurando o OSPF, as rotas RIP que eu havia configurado antes estão sumindo e a OSPF aparecendo. Ó. No R3, se eu olhar minha tabela de rotas antes, as rotas que ele desconhece, ele aprendeu através do RIP que tem distância administrativa maior, 120. Tá? Que é o único que tem operação aqui, protocolo de roteamento dinâmico. Quando a gente faz agora a configuração do OSPF, como as rotas aprendidas via OSPF, elas são... tem uma distância administrativa menor que a 110, então elas são preferíveis, por isso elas substituem as entradas da rota RIP. Tá? Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou fazendo a configuração aqui, ó, repeteco, por isso que eu não estou fazendo nenhum comentário adicional. Então a gente vai nas interfaces, IPv6, OSPF 110, área 0, ficou muito fácil fazer essa configuração, né, pessoal? Prontinho. Está configurado a SPF no meu ambiente. Olha lá. A adjacência formou. Tenho os dois protocolos rodando, o RIP e o ASPF. As rotas RIP ainda estão na minha tabela de rotas, agora o OSPF entrou em operação. Então, assim que ele entra em operação, as rotas OSPF substituem as rotas RIP. E esse roteador já é capaz de alcançar as outras subredes. Ok? Muito bem. Funcionando. Se a gente quiser visualizar mais uma vez o processo, então, eu vou para o EIGRP daqui a pouco, mas vamos enxergar enquanto isso se está tudo realmente funcionando como a gente queria. Muito bom, o roteamento já aconteceu no R3, que encaminhou para o R2, enquanto isso eu bebo uma água. Legal. Então vamos lá para o EIGRP, que vai ser o nosso último protocolo de roteamento. Eu deixei ele para o final por causa da distância administrativa, para não precisar desfazer as configurações de roteamento dinâmico para aproveitar o nosso cenário. Bom, a mesma coisa então, né? O princípio, a lógica é a mesma. Entra em modo de configuração, eu não vou precisar ativar novamente o roteamento IPv6, porque ele já está ativo. Se fosse uma primeira configuração, vocês precisariam fazer isso. Tá? Agora a gente vai usar o IPv6, router EIGRP, um número que continua sendo aquele mesmo número referente à rede em si, ao sistema autônomo, que a gente fala, mas não precisa necessariamente ser sistema autônomo. Né? Um número que identifica a sua rede, a sua interrede, aliás, a sua rede de redes. Lembrando que esse número no SPF era o processo, e aqui não é o processo, é um número que identifica a sua interrede. A diferença principal do EIGRP são duas, né? No EIGRP para IPv4, o Router ID não era obrigatório. Agora ele é obrigatório, assim como no SPF. Então a gente tem que informar no modo de configuração de roteamento EIGRP um Router ID. Outra coisa,
Se eu ativar o anúncio das redes nas interfaces, o EIGRP não anuncia por padrão. Ele não está funcionando. Ele só funciona a partir do momento que a gente der um no-shut no processo de roteamento. A gente ativar o processo de roteamento como se fosse uma interface. Então agora explicitamente a gente tem que fazer isso. Por que isso pode ser interessante? Por que isso é interessante em ambientes grandes? Porque à medida que você está configurando o roteamento no seu ambiente, você não vai ter tabelas de roteamento que conhecem rotas parciais, né? Eu já configurei R1 e R2, então eu sei chegar nas redes de R1 e R2, mas não nas de R3. Então a gente pode fazer toda a configuração no ambiente, depois que tiver tudo configurado, a gente simplesmente sobe o EIGRP e aí a gente vai ter uma convergência mais rápida. Tá? A gente vai ter menos instabilidade durante o período de convergência. Então eu não vou precisar dessa neurose, né? É um ambiente de laboratório, eu já vou subir o processo de roteamento para não ter que voltar depois no processo de roteamento. No shut, subiu o processo. Agora, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo. Entra na interface, IPv6 EIGRP 90, IPv6 EIGRP 90, tá feito. Então olha como ficou muito fácil o roteamento dinâmico IPv6, ficou muito rápido, muito objetivo. Para quem já trabalhava com isso no IPv4, não vai ter erro, né? Então agora a gente vê que o EIGRP está configurado nessas duas interfaces. Então a gente tem os 3 protocolos rodando. Salvo o R1. Vamos para o R2. Nas 4 interfaces. Repeteco. IPv6 Router EIGRP 90. Router ID 2. No shut. Subir a interface. Então essa é a primeira configuração do EIGRP no IPv6. Saio do modo de configuração de roteamento. Interface F00 IPv6 EIGRP 90. Interface F01 IPv6 EIGRP 90. Interface S030 IPv6 EIGRP 90. Já estabeleceu a vizinhança. Interface S031 IPv6 EIGRP 90. Salvo. Vamos olhar o running config? Então olha lá, as configurações estão nas interfaces, o RIP, o SPF e o EIGRP que eu havia feito. RIP, o SPF e EIGRP. E parte delas estão nos próprios processos, nos blocos de configuração de roteamento. Tá ok? Muito bem. Show IPv6 route. A gente já tem rotas então aprendidas aí pela EIGRP. Olha lá. Distância administrativa continua sendo 90. O próximo salto sempre um endereço FE80. Lembrando, eu estou no R2. Essa rota é para a rede 1, então esse endereço FE80 tem que ser o endereço de R1. Então vamos ver isso, se procede. Então olha lá. Eu estou em R2, essa é a tabela de rotas dele. Ele conhece a rede FD00, 2.0, 2.0, 2.1, que é essa rede, através dessa interface desse roteador que tem esse IPv6 link local. Então vamos tirar a prova para ver se realmente é isso. Então está aqui o R2. Então eu vou olhar para os IPs do R1. Então a S030 que está pareada com o meu R2, meu roteador R2, tem o IP final DD01. Olha lá, DD01. É exatamente o mesmo IP. Podem conferir, ó, FE80, 2.2.2E0, 2.8FFF, 2.FEBD, 2.DD01. Então ele não usa o IP que você configurou, ele usa o FE80. Tá? O que não muda absolutamente nada do ponto de vista de operação. Muito bem. Por fim, a gente vai fechar configurando o R3. IPv6 Router EIGRP 90. Router ID no shut. IPv6 EIGRP 90. Rápido, né, pessoal? Olha lá. Ficou muito prático. IP 90.
formou adjacência, tudo certo. EIGRP, neighbors. Tem o vizinho identificado pelo FE80 dele. Então o link local vai ser extremamente importante nesse contexto agora. Contexto de controle, processos dinâmicos. Show IPv6 Protocols. O EIGRP está aqui, ele continua operando da mesma maneira, basicamente, em cima daquelas métricas, tá? O SPF está aqui. E o RIP está aqui, eu não estou enxergando ele. Ele aqui, ó. Pronto, e o RIP está aqui. Pronto. E ele optou por instalar em sua tabela de roteamento as rotas EIGRP, tá? As rotas EIGRP. Prontinho, a partir desse momento, a gente tem comunicação total entre todas as subredes, a gente já tem nosso ambiente 100% funcionando. Pronto, eu fiz 2 pings aqui simultâneos. Deixa eu tirar esse da jogada. Deixa eu fazer 2 pings simultâneos. Eu vou fazer um de 4 para 2, subrede 4 para subrede 2, e um de 1 para 3. Olha lá. Então vamos ver se está roteando. Olhos de águia, hein, pessoal? Olhando aí para os 2 pacotes. Então vamos lá. Muito bem, os pacotes foram encaminhados para R2. Olha a tabela de rotas e faz o devido encaminhamento. E a gente tem nosso ambiente 100% funcional. Se a gente olhar aqui para o conteúdo do nosso pacote, olha lá, a gente vê que é o pacote IPv6, tá? A gente tem aqui conteúdo do quadro, conteúdo do pacote do pacote IPv6, do ICMPv6, que faz os controles. Olha lá, da mensagem do ping. Muito bem, funcionou. Ok, pessoal? Bom, esse cenário, então, basicamente ele é isso. Então, a gente encerra a resolução aí do laboratório 5 do livro, que é de configuração de roteamento IPv6. Esse é um cenário que vocês devem olhar com carinho, né? Façam, refaçam, olhem lá no meu livro de IPv6 também depois e façam um novo cenário que está lá. Reproduzam no Packet Tracer com endereços 2001 DB8 para trabalhar com endereços públicos, tá? Leiam essa parte conceitual dos tipos de endereço, entendam o que é o endereço NIC local, o que é o endereço link local, o que é o endereço global unicast, tá? Entendam bem o formato de um endereço IPv6, que ele tem 128 bits, que ele tem 4 quartetos hexadecimais, a questão do prefixo /64 em redes locais, enfim, entendam bem esses conceitos, porque não precisa acho que nem dizer que daqui para frente o IPv6 se torna cada vez mais e mais importante. Hoje ele ainda é um diferencial para o profissional de redes, né? Esse profissional hoje ele ainda é escasso no mercado, mas logo logo isso deixa, já deveria ter deixado, mas logo isso deixa de ser um diferencial, já é obrigação, né? Mas por conta de falta de profissional no mercado ainda é um diferencial, mas logo não vai mais ser diferencial. Ok, pessoal? Então é isso, um abraço e a gente encerra essa videoaula. Tchau, tchau.